facto de nós conhecermos os nossos próprios limites. Isto não é exclusivo da fase da gravidez. Então, o que é importante? É perceber que as emoções, por um lado, são passageiras, ok? Que quanto mais eu resisto à emoção, com mais força, com mais intensidade vem. Então tem que haver mesmo um trabalho de equipa. Aquilo que estamos a fazer nos aproxima. Olá, eu sou a Cátia Neves, de Bonus Daughter. Bem-vindos ao podcast Espaço Seguro com a Cátia Pereira. Olá, Cátia, como estás? Estou muito bem. E tu, Cátia, como é que estás? Como é que foi esta semana? Olha, esta semana foi muito interessante. Eu não me consegui desligar do tema do nosso último podcast. Fiquei muito curiosa. Como é que tu irias explicar esta coisa da ligação emocional da grávida? Porque foi algo tão desafiante para mim na altura. Sim. Que se me tivesses dito é preciso a grávida estar em contacto com o lado emocional, isso seria algo tão estranho de ouvir. Sim. Na altura. Imagino que seja muito estranho para algumas mães, que gostava que tu explicasse um pouco o que é que isso significa, o ligar emocionalmente. Sim. Eu acho que aqui é um bocadinho a proposta, o convite foi um bocadinho de deixar não é deixar de lado, mas é conseguir equilibrar o lado mais prático, que nós falamos no último podcast, com este lado emocional que muitas vezes é esquecido e deixado para o último, e que depois é aquilo que traz mais convites e desafios no parto, no pós-parto, nos primeiros anos de vida, quando de facto começa a haver assim, ou quando as crianças começam a manifestar comportamentos assim um bocadinho mais desafiantes, digamos assim, é super importante. Porquê é que é super importante falarmos sobre isto? Tal como nós no último podcast falámos do lado prático, não é? Que existe durante a gravidez, e também depois eu fiz a tal proposta do lado emocional, aqui o convite é fazer uma gestão mais equilibrada entre estes dois lados. Porque o que é que eu observo, isto de uma forma muito generalizada, é que normalmente a tendência é muito ir mais para o lado prático, porque nós não sabemos, as grávidas não sabem, os próprios pais também não sabem, como lidar com este lado emocional. Entenda-se por lado emocional, novamente, a questão do autoconhecimento, não é? De eu conhecer as minhas próprias emoções, de conseguir reconhecer as minhas próprias emoções, nomeá-las, ok? E depois saber como é que, em termos de forma de estar com elas, como é que eu consigo lidar com elas. Porque como temos aqui o fator das hormonas na gravidez também, não é? E de tudo ser uma novidade, às vezes há emoções, das duas uma, ou que nós não estamos tão habituadas a lidar com elas, e quando elas vêm tipo tsunami acima de nós, ok? E depois damos de caras também com outras emoções com as quais até já estamos habituadas a lidar com elas, mas com o facto de haver aqui hormonas à mistura, parece que fica assim um bocadinho mais intenso, ok? Então, na prática, não é? O que é que nós podemos, ou o que é que as grávidas podem fazer, não é? Se nós, primeiro que tudo, o que é esta parte emocional, não é? Se nós vimos as emoções, olharmos para as emoções não é uma coisa que é palpável. Exato. Não é? Algo está a acontecer fisiologicamente, ou seja, algo está a acontecer no nosso corpo, não é? Sensações que nós estamos a ter, que nós associamos, de acordo com a nossa experiência, a uma emoção em específico. Ok? Então, o que é importante? É perceber que as emoções, por um lado, são passageiras, ok? Que quanto mais eu resisto à emoção, com mais força, com mais intensidade vem essa emoção, porque muitas vezes a solução dada, não é de eu não quero agora ver esta emoção, eu não quero sentir tristeza, eu não quero sentir alegria, eu não quero sentir dor, seja o que for, não é? Então esta é a proposta muitas vezes, e isto faz só com que a emoção ainda fique mais presente neste contexto. Então, em termos práticos, que é isso que tu queres saber? Estava a pensar que essa coisa da resistência, estava aqui a ver a tua explicação da resistência à emoção, que acho que isto às vezes pode soar um pouco esotérico para algumas mães, né? Resistir à emoção. Se uma mãe tem uma vibração um pouco mais mental, se calhar o resistir à emoção é algo poderá ser algo do estilo, não tem lógica estar a sentir isto. Exatamente, não tem lógica.
Agora não me apetece estar a lidar com isto também, às vezes também vou-me para um lado muito prático, que Sim. é eu não quero lidar com Vou-me isto. focar numa tarefa, Exatamente, eu vou focar vou numa tarefa. redirigir o foco Yeah, e isso cria resistência. Sim, nós próprios começamos a ter resistência para saber lidar com aquela emoção. Só que o que é que acontece, Cátia, que é o facto de nós não olharmos para a emoção. Quando eu digo olhar é reconhecer que eu estou a sentir isto, ok? Eu estou a sentir, ou eu sinto-me, ok? Às vezes basta começar a frase desta forma, já é uma forma de eu estar a reconhecer a emoção. O que acontece é que as emoções são como ondas do mar. Se eu vou travando a onda, não é? A onda vai cada vez ficando maior. Okay. E pode vir com muito mais força, pode-se gerar até às vezes um tsunami, tipo, emocional, que é quando nós chegamos ao nosso limite. Porque conhecer as nossas emoções passa também por nós conhecermos os nossos próprios limites. Okay. E às vezes esticamos a corda, não é? Isto não é exclusivo da fase da gravidez, isto é exclusivo de toda a nossa vida. Era o que eu estava a pensar, porque nós no dia-a-dia, né, quando nos perguntamos uns aos outros como é que estamos, muitas vezes há um responder superficial do estou bem, que nem sequer está nada ligado ao que nós estamos a sentir, e outras vezes, muitas vezes até respondemos o que é que estamos a fazer. Exatamente, exatamente. Não é? Temos pouco vocabulário emocional, sabes? E eu acho que isto é super importante para mais tarde também, quando os filhos já começarem, não é, a querer verbalizar as emoções, nós próprios também sabermos dar o exemplo do que é que, não é, de como é que eles podem descrever aquilo que estão a sentir, que emoções é que eles podem estar a sentir. Se o nosso vocabulário emocional é muito pequenino, muito curto, não é? Feliz, triste. Feliz, triste. Nós normalmente sabemos para aí umas entre 5 a 10 emoções, quando há centenas de emoções. Eu acho que aqui o convite é de conhecimento das nossas emoções, é reconhecê-las, também passa por sabermos os nossos limites para não chegarmos a um ponto de exaustão, muitas vezes, e passa também por nós assumirmos a nossa responsabilidade pessoal. Ok, tu quando dizes limites, eu não sei se estou a perceber muito bem o que é que isso quer dizer. Tu já deste por ti alguma vez, ou seja, em que tu foste tipo aceitando, achando tu que estavas a aceitar uma determinada situação e foste aceitando e foste aceitando e foste aceitando e chegaste a um ponto que pá, já não dá mais, tipo, já chega, não é? Tipo aquele basta, já chega, sabes? Muitas vezes há os dois lados, que é as pessoas que vão permitindo, não é? Podemos dizer tipo o comportamento mais permissivo, as pessoas vão permitindo que os outros ultrapassem os seus próprios limites. Ou seja, como exemplo poderia ser, imagina que eu tenho uma vibração de ter muito a casa arrumada. Exatamente. Okay. E agora partilho a casa com os meus filhos. E os meus filhos têm os brinquedos nos quartos deles. E eles têm os brinquedos nos quartos deles, mas de repente, rapidamente, eles começam a invadir a sala. Exatamente. Começam um brinquedo. E eu deixo. E começa outro brinquedo. E aquilo incomoda-me e eu não verbalizo e aparece outro. Exatamente. Isto é eu não estar a definir os limites. Exatamente. Os meus limites. Os teus limites. Exatamente. É a mesma coisa como, por exemplo, quando dás por ti e estás cansada. E quando eu digo cansada, já estás num ponto de bastante cansaço, porque chegaste do trabalho, porque o dia foi intenso, etc. Ainda assim, tu não verbalizas isso. Então, vais começando a ter várias solicitações, como é óbvio. Tu chegas a casa, a tua família quer estar contigo. Claro. Não é? Os teus filhos vão estar-te a pedir, oh mãe, anda cá a fazer isto comigo, oh mãe, anda ali comigo. Não é? E tu não expressaste que estavas cansada. Tu vais tentar responder àquilo. Não é? Às várias solicitações. O que é que acontece? Acontece muitas vezes que tu chegas a um ponto de ruptura, tipo, já não dá mais. O que é que tu poderias ter feito, ao invés disso, nessa situação? É eu teres chegado a casa e teres dito, olha, hoje eu sinto-me bastante cansada, ok? Será que hoje podemos fazer isto, ou isto, não é? Ou então vocês será que podem hoje brincar mais sozinhos, ou podem fazer os trabalhos de casa com a ajuda do pai? O que seja. Ou seja, tu reconheceste o teu estado emocional e foste capaz de o verbalizar. E foste capaz de fazer um pedido ou de questionar qual seria o cenário para que te pudesse ajudar a gerir. E aí houve o reconhecimento do meu limite. Exatamente. O não fazer leva
há aquelas situações que eu já passei muitas vezes, imagino que muitas pessoas passem, que é, ok, eu chego cansada à casa, não verbalizo, não reconheço que estou cansada, não reconheço para mim, não verbalizo para os outros, não peço ajuda, não peço colaboração, vou cedendo a limites, vou cedendo a requisições e a pedidos, e a dada altura eu digo, deixem-me em paz! Exatamente. Tal e qual. A tal onda. A tal onda. Já escalou, não é? Que depois leva à culpa. Exatamente. Tal e qual. Tal e qual. E a tantas outras coisas, mas maioritariamente sim, há culpa. Há culpa. Okay. Por isso é que eu acho que lá está o convite aqui de conseguir de que a grávida, e isto não só quando eu falo de grávida também quero incluir também o pai, não é? Portanto, o companheiro, que é não só olhar para o lado prático, não é? Da gravidez e da vida, mas também estar atenta às emoções. Porquê que é preciso estar atenta às emoções? É porque, de facto, desde o dia zero, digamos assim, que, de facto, as emoções vão começando a ter já impacto ao nível do bebê. Ok? E quer seja as da mãe, quer seja as do pai. A dos dois? A dos dois, exatamente, a dos dois. E do pai também, sim. Porque a verdade é que quando no bebê já começa logo a sentir as emoções de ambos. Imagina, a mãe começa a ter mais, não é? Se está com mais ansiedade, se está com medo, se está com aquelas, com stress porque alguma coisa no trabalho não está a correr tão bem. Sim, o bebê vai sentir isso. Claro que depois já há aquela coisa, mas vou-me sentir culpada por isto, porque não é suposto no meu bebê estar a sentir isto, não é? Claro, porque nós não conseguimos deixar de sentir stress ou ansiedade. Isto são emoções humanas, não é? Exatamente. E isso é super importante também o que tu estás a dizer. Somos humanos, logo sentimos, faz parte da nossa experiência e por isso o melhor a fazer é mesmo esta capacidade de eu olhar para este lado emocional, não é? De eu ter a capacidade de reconhecer as emoções, de eu nomear as emoções e de eu saber como geri-las, pensando naquilo que nós temos vindo aqui a referir em vários podcasts. A minha intenção, o que é mais importante, o simples facto de eu poder parar e pensar, isto é aquilo que eu quero agora para mim? Não é? Porque, lá está, a gravidez, como já ouvi várias pessoas a dizer, não é um estado de... Não é uma doença, não é? Nós não paramos, o mundo não para. Certo. Mas eu acho que esta capacidade de poder saber lidar com o que está presente, não é? Saber lidar com a emoção, aprender, pedir ajuda, não é? Porque, lá está, muitos de nós não vêm de uma educação em que de facto foi fácil saber lidar com as emoções. De todo. Então, acho que é o momento ideal para aprender a lidar com as emoções, assumir a responsabilidade pelas emoções, até porque isso vai ser uma escola imensa para quando depois a criança mais tarde também começar a verbalizar as suas próprias emoções, a procurar também a mãe e o pai para ajudar a gerir as suas próprias emoções. Sabes, eu estava aqui a pensar, estava a ouvir e estava a pensar que se calhar, não faço a mínima ideia, isto é uma alucinação que agora de repente apareceu, mas se calhar estas hormonas exacerbadas que a mãe tem durante a gravidez, se calhar é um convite mesmo a lidar com o lado emocional quando antes não teve a oportunidade. Ou seja, imagina que nunca houve um chamamento para lidar com a emoção. Andamos aqui num mundo muito do fazer e do acontecer. Às tantas é por isso que temos ali também temos um disparar de hormonas para se calhar nos prepararmos. Olha, estava a pensar nisto. Eu acho bonita esse teu, como é que tu chamaste? Chamamento para as emoções. Exatamente, chamamento para as emoções. Eu acho super bonito isso porque de facto eu acho que se há coisa que o mundo da parentalidade, não é, e da família nos convida, é mesmo isso, é o podermos olhar para as coisas como se fosse a primeira vez e também a capacidade de nós podermos aprender com elas. Portanto, acho que são feitos tantos convites, tantos chamamentos, como tu chamaste, não é? De, olha, se calhar, pá, a tua vida até está a correr bem até agora, mas se calhar há coisas que até, se tu tiveres um pouco mais de atenção, não é? Do que é que se está a passar, se calhar ainda consegues beneficiar ainda de mais bem-estar.
não é? Consegues estar mais alinhada contigo mesmo, se calhar consegues realmente ponderar-se nesta fase da vida, porque nós vamos mudando muito, não é? Se nesta fase da vida é tão importante o trabalho, ou é tão importante, sei lá, o lazer, ou então é importante alguma coisa em específico que esteja acontecendo na família, não sei, não é? Eu acho que é uma fase muito, muito interessante novamente, de conexão. De conexão, de vínculo, de rever aquilo que foi a minha educação, não é? E tudo isto traz emoções, nós somos seres emocionais, quer queiramos, quer não, homens e mulheres. Quero reconhecer, não sei, mas quer a gente reconheça isso Sim. ou não. Exatamente. Portanto, eu acho que lá está, o reconhecimento e o assumir a responsabilidade, sabes, Cátia, que eu acho que isso é fundamental, porque lá está, a culpa vai surgir, com certeza, não é? De eu estar-me a sentir mal e saber que isso pode estar a impactar, não é? O desenvolvimento do meu bebê, mas se eu puder passar e transformar a minha culpa em responsabilidade, ok? Eu acho que isso é o passo mais importante. O que é isso da responsabilidade? Porque eu estava aqui a pensar que às vezes nós sentimos emoções. Sim. E muitas vezes eu vejo mães a partilhar comigo que sentem-se assim porque o pai disse aquilo. O que é que tu queres dizer com esta coisa de responsabilidade e de sair da zona de culpa para a responsabilidade? Olha, esse exemplo foi ótimo, porque quando nós dizemos o outro fez-me sentir assim, Sim. não é? Eu estou-me a desresponsabilizar. Ok. Eu senti-me, não é, de determinada forma porque o outro disse algo, certo? Mas fui eu que senti. Não foi o outro que me fez sentir, não é o outro que me... Entendes? Portanto, ou seja, há o gatilho que é o outro que me disse algo, mas a emoção é minha. Então, o assumir a responsabilidade é eu saber aprender a geri-la, não é? Saber estar com ela, é o saber reconhecê-la, é o saber aceitá-la, é o saber que não está nada de errado comigo, ok? Eu não sou aquela emoção. Se eu estou-me a sentir triste, eu não sou a tristeza. É o saber que as emoções vão não é? E depois se algum outra vez na areia, não é? Portanto, subimos como ondas. Como ondas, exatamente. Então, é esta capacidade de eu estar com aquilo que está presente. E não dizer que foi o outro que me fez sentir de uma determinada forma. Porque dizer que foi o outro é outra forma de resistência, não é? É outra forma de resistência. E o mais incrível nisso é que não altera nada. Sabes? Quando eu digo, olha, Cátia, tu fizeste-me sentir desta forma, o que é que eu vou fazer com isso? Nada. Eu vou continuar a lamentar-me, eu vou continuar-te a acusar-te, eu vou continuar a culpabilizar-te e eu só fico nisto, à espera que tu faças algo para me ajudar a lidar com a minha emoção. Okay. Entendes? E então, a tal responsabilidade, que é, não é? Parte desta interação que estamos aqui a ter, as duas, parte é da minha responsabilidade, parte é da tua responsabilidade. Então, a única parte sobre a qual eu posso agir, que são as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas ações, é da minha responsabilidade. Okay. Não é? E responsabilidade aqui no sentido tal como nós gerimos todas as responsabilidades ao nível da família, não é? Ao nível do trabalho, ao nível das nossas finanças, é a responsabilidade de eu assumir também que eu preciso de cuidar de mim, que eu preciso de cuidar este vínculo comigo. Porque olhar para as minhas emoções é criar vínculo seguro comigo. Okay. Quanto mais eu conheço, mais em vínculo eu estou comigo. Ok. Então, mas imagina aqui, sabes que eu gosto muito do lado prático da coisa. Eu sei. Ótimo. E estava aqui a pensar que, ok, imagina, aquilo que eu sei de emoções é estou triste, estou contente, estou frustrada, estou entusiasmada, sei lá, tenho um vocabulário aqui à volta de 4 ou 5 emoções. E agora tu estás-me aqui a fazer um convite, ou estás-me a dizer que o convite para a gravidez, nesta fase, é eu entrar em contacto com o meu lado emocional. Pá, como é que eu faço isto? O quê? Como é que eu entro? Há um tutorial? Não há um tutorial, há vários especialistas dos quais não é, que podem ajudar. Sim. E é muito nesse papel também que eu me encontro, não é? Okay. Conseguir ajudar muito mais o lado emocional, portanto eu digo sempre, ok, o lado prático não é tanto comigo, é sempre mais com os meus colegas e reencaminho, mas parte emocional sim, ok? E normalmente enquanto profissional, não é, que estou a acompanhar
as famílias e os pais nesse período é muito ok, está-se a sentir triste, ok, então mas fala um pouco mais sobre essa tristeza, por exemplo. Ok, e vão explorando. E vamos explorar caminhos, porque o que é tristeza para mim não é a mesma coisa que é tristeza para ti, ok? O que é ansiedade para mim não é a mesma coisa que é ansiedade para ti. Isso traz uma coisa ainda mais interessante, olha, isto que tu trouxeste. Sabes que existe muito, acho eu, uma espécie de preconceito, preconceito no sentido de ideia pré-concebida, que ir ao psicólogo ou estar com o psicólogo é para consertar algo que está errado. Como se nós estivéssemos avariados. Sim. E tu aqui estás a mostrar uma coisa muito diferente, não é? Tu estás aqui a ensinar, estás a falar de ensinar, quase como um professor, ou um mentor que nos ajuda a explorar o lado emocional. Eu vejo e revejo muito mais nesse papel, ok? Porque de facto é essa a minha intenção, que é que as pessoas, portanto os meus clientes fiquem com as ferramentas para que depois no dia a dia possam lidar com o que está a acontecer, não é? Porque eu não vou estar lá com eles 24 horas sobre 24 horas. Certo. Então, se eu pensar que quanto mais eu consigo com eles criar este vínculo seguro e ajudá-los a explorar estas emoções, mais eles também se sentem seguros consigo mesmos na capacidade também de eles explorarem as suas próprias emoções. E como tudo, não há nada de errado. Antes, pelo contrário, eu defendo que, e muitas vezes digo isto aos meus clientes, que é importante que estejam até a fazer às vezes um processo de acompanhamento quando estão bem. Entendes? Porque o que acontece muitas vezes é, ok, já me sinto bem, já não preciso. Sim, mas é na altura que está bem, é na altura que se tem mais recursos, que abre mais espaço, mais flexibilidade para lidar com aquilo que está. Então esse é o momento ideal para fazer qualquer processo terapêutico. Porque o que acontece muitas vezes é que a pessoa vem ter connosco quando está tudo a ruir, está tudo mal, e quer que nós possamos ajudá-la ali, tipo, em algumas consultas, tipo, ok, bora lá, ajuda. Mas assim, tal como nós demoramos muito tempo a construir um determinado tipo de padrão na nossa vida, também precisamos de tempo, não é? Para lidar com o que está aqui presente. Eu também não sou apologista de longos processos, mas sou apologista de criar vínculo e de dar autonomia ao cliente para saber lidar com aquilo que está. Claro, faz sentido. E eu acho que é esse o trabalho que tem que ser feito ao nível do lado emocional dos grávidos, porque de facto é uma ótima escola. Eu acho que aqui o convite é mesmo de verem cada fase, não é, que nós temos estado aqui a falar, como uma preparação para a fase seguinte. Muito fixe tu teres dito grávidos, porque também há bocado voltaste a trazer, a lembrar a questão de que o bebê também está a sentir as emoções do pai. Exatamente. E isso é muito interessante também. O pai também está a ter o convite a explorar o lado emocional. Exatamente. É muito, muito interessante isso. Porque acho que às vezes os pais acham que estão fora da equação, que a mãe é que está ali a gerar. Tem que haver um trabalho dos dois, tem que ser um trabalho em equipa, ok? Porque eu também observo muitas vezes as mães a isolarem-se, ok? As grávidas a isolarem-se, a não partilharem também aquilo que estão a sentir, porque acham que eles não vão perceber, que os pais não vão perceber. E por outro lado eles também se afastam, não é? Porque também se calhar às vezes não estão tão à vontade com este tipo de comunicação mais emocional, portanto, então tem que haver mesmo um trabalho de equipa, tipo algo integrado, tem que ser, não é quem é que dá o primeiro passo, não é isso que é tão importante, mas é, ok, se aquilo que estamos a fazer nos aproxima mais, ok? E de facto ter a abertura para perceber que a forma como eu falo sobre emoções não é a mesma forma que o outro fala sobre as emoções, ok? E também está tudo bem com isso, mas que há aqui um campo, um espaço de diálogo, um espaço seguro que nós podemos abordar os temas com abertura, sem julgamento, e que podemos falar. E eu acho que isso é importante. Não é o isolar, não é o afastar, é o trazer. Ok. E às vezes fala mesmo sobre a dificuldade de não conseguir comunicar. Sim. Eu acho que era muito engraçado nós, no nosso próximo podcast, falarmos de que tipo de desafios são naturais a aparecer nesta comunicação pai-mãe. Que partilhares assim a experiência que tu tens de desafios mais comuns
de que vem desta vibração, porque estavas a falar que se calhar nem sempre falamos do que é emoções da mesma forma. E eu acho que era muito interessante falarmos sobre isso. Acho que estes pais iam beneficiar disso. O que é que te parece? Acho ótimo. Parece muito bem. Olha, boa. Espetacular. Espero que tenham gostado. Coloquem um gosto no vídeo, partilhem. Se surgirem dúvidas ou se houverem algum tema que achem interessante que nós abordemos aqui, digam-nos. Até à próxima. Deus. Deus.